Hoje vamos comentar sobre Nuri Sahin e Paulo Fonseca. Vamos falar sobre o Milan e o Borussia Dortmund. São dois times que eu tenho acompanhado um pouco. Pra quem conhece mais aqui o canal sabe que eu gosto bastante do Borussia Dortmund, um time que eu tenho algum apreço, que eu tenho alguma identificação, ok? O Milan também é um time que eu cresci vendo ser um time muito bom, ok? Muito forte, com grandes talentos como Kaká, Ronaldinho e tudo mais. Então, por ter esse apreço, eu gosto de comentar esse clube. Hoje nós vamos falar como está o trabalho dos dois treinadores e traçar alguns paralelos. E vocês vão entender o porquê esses dois times estão juntos nesse vídeo. Eu ainda não tenho um nome pra essa série e eu espero a ajuda de vocês aí na aba de comentários pra me dizer qual nome eu coloco nela. Bom, cara, e o que me faz escolher esses dois treinadores pra falar hoje é que tanto os treinadores quanto os clubes escolhidos fazem coisas numa vertente que são meio que parecidas, né? São clubes com futebol progressivo pra frente, que querem ganhar, querem fazer um futebol bonito. Inclusive a proposta dos dois times vão muito nessa casa, né? Eu acho que o Borussia Dortmund nos últimos tempos ali com o Terzic foi pra uma linha mais defensiva, mas desde então ele mudou e eu não sinto que era a identidade do clube. Eu sinto que o Borussia Dortmund é um clube com outra identidade, com futebol que quer propor alguma coisa, né? Você olha pra treinadores como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, que treinou esse clube, então você consegue ter ideia sobre isso. O Milan sofreu muito com treinadores nos últimos tempos, não vive a sua melhor fase. Teve ali seu momento com o Pioli quando o time foi campeão, mas o futebol não era um dos mais bonitos nessa questão mesmo que eu tô falando da identidade ofensiva. O Milan, ele não sempre teve essa identidade, mas sempre jogou um futebol para ganhar, um futebol para fazer gol de qualquer maneira. Sempre foi um futebol que eu gostei bastante do Milan, principalmente no passado ali, quando tinha Pirlo no time. Eu achava incrível aquele clube naquela época, com Gattuso, Pirlo, Seedorf, entre outros jogadores que eu vi jogando no Milan. Eu sempre me apeguei muito a essa identidade que o Milan teve, né? Era uma identidade na época de um futebol muito bonito, né? Tive a Kaká ali fazendo peripécias e tudo mais. Ambos também ainda guardam um pouco dessa identidade hoje. Eu sinto que nos dois elencos, né, com os jogadores e o jeito que eles pensam o jogo, eles querem jogar esse futebol. Eles querem esse futebol pra frente, eles querem essa identidade pra eles. Então eu tenho a sensação que esses dois clubes bebem de uma fonte parecida. Eu sinto que os jogadores querem mais, eles querem ser campeões, eles querem fazer mais. Na maior parte do tempo eu tenho essa sensação. O time do Milan não joga como o time que está em desvantagem em questão de elenco, porque você olha pro elenco, não tem aqueles jogadores todos, mas você vê que eles jogam futebol pra poder ganhar mesmo em desvantagem. Eles não desistem por causa disso, eles não desanimam. Tem um jogo mesmo do Milan contra o Tottenham, se eu não me engano, que eles eliminam, e foi exatamente isso. O Milan teve muito mais vontade que o Tottenham naquele dia, cara, muito mais. Eles tinham um elenco pior, mas eles entregaram mais. E essa identidade que o Milan ele consegue trazer hoje pra campo, e isso é muito, muito, muito legal. Realmente algo que eu tiro o chapéu pro time do Milan. Agora, falando um pouco aqui sobre os dois treinadores de trabalhos atuais que eles estão tendo, e o porquê que eu coloquei um do lado do outro, o que eu sinto é que ambos os clubes, eles erraram na escolha de treinador, e eu vou explicar cada um o porquê. Bom, em primeiro lugar, o Milan escolheu Paulo Fonseca. Na época, eu critiquei a contratação, eu já conhecia o Lille dele, eu já conhecia também alguns trabalhos passados de Paulo Fonseca, eu não achava nada demais. É um treinador interessante, não é dos piores do mundo, e dá pra dizer que é um treinador interessante. É um treinador que consegue fazer times competitivos mesmo quando não tem os melhores jogadores, ou jogadores que encaixam tão bem na ideia dele. Ele consegue treinar bem os jogadores, mas é um futebol que não extrai o melhor dos jogadores. Ele não é o cara pra extrair o melhor de Rafael Leão, ele não é o cara pra extrair o melhor de muitos jogadores. Vocês veem que o destaque atual do Milan é tal do Pulisic. Sim, deu a volta por cima depois de sair do Chelsea, tornou um jogador interessante, eu tiro o chapéu pra ele nisso. É um jogador que eu tenho um total respeito, mas de fato, um time com Rafael Leão, destaque ser Pulisic, tem alguma coisa de errado. Assim como na seleção brasileira ter Vinícius Júnior e o destaque ser Luiz Henrique do Botafogo, nota que tem alguma coisa muito errada em relação a outra parte que não seja o jogador em si. Então de fato tem uma coisa errada. E sim, Paulo Fonseca traz uma identidade ofensiva que combina com o que eu acabei de falar. Ele tem um futebol pra frente, progressivo, só que é um futebol que não se paga no meu ponto de vista. Atualmente ele tem 23 jogos, 1.78 de pontuação média, na casa do que ele faz em clubes grandes, ok? Ele fez 1.79 no Lille e 1.76 na Roma. Ele tá na casa do que normalmente ele entrega, só que a parte que mais pega de Paulo Fonseca é o futebol em campo. Eu acompanhei alguns jogos do Milan, principalmente dentro da Champions League. Eu não gostei muito do que eu vi. Eu senti um Milan mesmo ganhando, com certa dificuldade de ganhar as partidas, sofrendo contra times que não deveria sofrer, como quando jogou contra o Slovan, né? Sofreu alguns ataques que eu acho que não deveria acontecer. Como quando ele joga contra o Clube Bruges também, eu senti que aquele início de jogo foi muito complicado. E eu sinto que o único jogo que eles realmente foram extremamente competitivos foi o jogo contra o Real Madrid. Eu sinto que aquele jogo eles levaram muito a sério. A marcação foi perfeita, inclusive a primeira vez que eu vi o destaque defensivo do Milan em uma partida foi naquele
jogo e foi impressionante. Um jogo que me surpreendeu bastante foi quando eles conseguiram ganhar da Inter de Milão. Não parecia ser possível e eles conseguiram, cara. Eles conseguiram se segurar bem e o seu momento e ganhar aquela partida. Não gostei das escolhas dele em campo, inclusive critico muito as escolhas dele em campo. Não gosto do jeito que ele faz a formação. Não gosto de muitas decisões que ele toma em campo. Eu sou totalmente crítico ao trabalho de Paulo Fonseca. E eu acho que algo que pode chamar a atenção de vocês pra salientar exatamente o que eu tô falando, quando vocês olham pro Lille. O Lille tá em 8º, o Milan tá em 12º na Champions League. E o Lille enfrentou adversários que eu considero mais fortes. E o Milan enfrentou adversários fracos e teve dificuldade mesmo ganhando. Não foi o futebol mais bonito do mundo em campo. Dentro da Série A italiana, quando a gente observa, a gente pode ver que ele, quando enfrenta times mais fortes como Atalanta e Fiorentina, ele perdeu. Passou dificuldade lá pra conseguir lidar com a Juventus e acaba empatando em 0-0. Foi inclusive um jogo bem difícil de se assistir, pra ser bastante sincero. Empatou com o Cagliari em 3-3, o que é inaceitável. Tem muitos jogos que demonstram essa falta de poder no Milan, cara. E quando enfrenta um adversário forte, como foi o caso do Liverpool, nossa, ele foi sacudido. Ele tomou um sacode, tá ligado? Juntou 3 caras e deu um sacode no Milan. Foi o que eu vi naquele dia. Inclusive, quando você puxa as estatísticas, é bizarra a diferença, tá ligado? O Liverpool produziu muito naquele jogo e o Milan ficou muito pra trás. Esse é um resumo do Milan de Paulo Fonseca. E eu voltando pro Lille, o Lille, desde que trocou de treinador, melhorou muito. O Lille hoje ele tem uma identidade bastante diferente em campo. Ele joga um futebol mais defensivo, né? Na casa do futebol defensivo. Ele conseguiu ter resultados melhores. Um dos jogos aqui tem pouquíssimo tempo que rolou. Foi um jogo contra o Marseille, que eles conseguem empatar em 1-1. Antigamente seria talvez um pouco mais difícil enfrentando um treinador do nível do Marseille. Sem muitas dificuldades dentro da Champions League. Quando pega adversários fortes, consegue lidar bem, consegue se segurar. Não é à toa que conseguiu ir pra Champions lidando com o Fenerbahçe de Mourinho. E pra quem não assistiu o jogo pode achar que foi um jogo ruim. Não foi. Foi um jogo bom, ok? Foi um jogo maravilhoso de assistir. Foi um dos melhores que eu vi esse ano. Conseguiu ganhar do Real Madrid com um futebol bonito. Pra quem assistiu aquela partida, o Lille jogou muito. E conseguiu sobressair com adversários mais fracos, né? Enfrentou adversário fraco, não teve dificuldade, fechou o jogo muito bem. Então, não tem o que falar do Lille, cara. O Lille é um time excepcional. Depois que ele saiu, o time ganhou a identidade que coloca ele em uma posição que antes ele não conseguia. Atualmente ele tá em 4º colocado, disputando o título que eu não esperava, né? Ele tá aí na disputa do título junto com os outros clubes que também estão disputando o título. Com possibilidades aí dele continuar nessa disputa aí acirrada com segundo e terceiro lugar pra tentar alcançar o Paris Saint-Germain. Então, finalizo por aqui. Eu sinto que Paulo Fonseca é um erro e eu acho que o Milan tem que ir até o fim da temporada e depois buscar outro treinador. Um treinador que traga uma identidade ofensiva ainda, aquele futebol pra frente, mas que essa identidade, ela valha a pena, ok? Eu penso muito no treinador do Tottenham, Ange Postecoglou, também é um que eu cogitei bastante. Talvez tenha até elenco no canal do Milan com Postecoglou. Finalizo por aqui, agora eu sigo para nosso querido Nuri Sahin, citando aqui o Milan e o Borussia Dortmund juntos. Eu sei da situação financeira dos dois, eu sei que os dois não querem gastar muito e eu entendo, e tem treinadores que conseguem fazer um trabalho melhor com pouco também. Não acho que seja uma desculpa para os resultados. E cara, Nuri Sahin, quando ele chegou, eu não fiz uma crítica, eu falei que eu não sabia o que esperar, até porque é um treinador que não tem experiência profissional. A experiência profissional dele é como diretor, né? Eu me recuso a pronunciar o nome desse time, acho que é Atalansaspor, o nome dele, e ele também foi gerente do departamento de futebol. Ele segue para auxiliar técnico de Terzic, né? E depois ele vira o treinador. Ele tá com 1,74 de pontos por jogos e, cara, é um treinador que em campo você vê um futebol progressivo e bonito, muito bom. Lembra um pouco o Ange Postecoglou, né? É um time que goleia quando tem oportunidade, é um time que vai pra frente, buscar o gol a qualquer custo e se defende mal, então lembra realmente Ange. Só que tem um porém, cara. Eu não sinto a mesma vibe que Ange Postecoglou tem. Porque a minha sensação com o Ange é que não importa a defesa que ele vai ter na frente dele, ele vai conseguir quebrar. De algum jeito ele vai quebrar. E a sensação também que eu tenho é que vale a pena esse estilo de futebol. Esse sacrifício que ele faz na defesa pra ter no ataque, vale. E Nuri Sahin eu não tenho essa sensação. E também é um treinador que ainda não tem a experiência certa. Então, por ele não ter, ele vai viver erros dentro do Borussia Dortmund, como que ele cometeu na Champions contra o Real Madrid, quando ele substituiu o jogador, né? Traz o zagueiro pra campo. Deu uma puta de uma cagada, o time desmontou completamente depois daquilo. Um erro que outros treinadores não cometeriam, e eu acho que é por causa da falta de experiência. Eu sei, ele tem 36 anos de idade, ele é um treinador muito jovem, com uma ideia ainda bem não completa, né? Uma ideia bem crua, e o que eu digo é que o Borussia Dortmund tinha opções no mercado. Tinha outros treinadores pra poder trazer pro elenco, com outra proposta, né? Quem sabe se dedicar um pouquinho mais financeiramente a contratar jogadores da característica do treinador, como o caso de Roberto De Zerbi, pra mim tinha muito pra entregar num time jovem, que nem o do Borussia Dortmund, melhorar esses jovens e trazer um time mais competitivo. Ele sim, talvez poderia estar disputando o título acirradamente com
Bayern de Munique, né? Ele estaria ali na disputa entre os três ali, né? O Xabi Alonso, o querido Kompany e Roberto De Zerbi. Eu acho que eles estariam juntos ali na disputa. E de fato, o Nuri Sahin, ele entrega muito pouco, cara. As minhas críticas a ele na época, que por alguns não foi recebido da melhor maneira possível, hoje talvez eles entendam. Há um desequilíbrio gigantesco no Borussia Dortmund de Nuri Sahin. Ele goleia e também ele pode ser goleado. Uma derrota, por exemplo, contra o Stuttgart de 5-1, derrota pro Real Madrid de 5-2, tá ligado? Parecia que eles iam ganhar e do nada eles tomaram um puta de um sacode. A sensação que eu tenho é exatamente essa, cara. Não há equilíbrio. Se as ideias desse cara falhar, ele vai sofrer muito. E quando você vê a inexperiência dele, você entende o porquê disso acontecer. E cara, a minha coisa com o Nuri Sahin não era sobre ele treinar o Borussia Dortmund. E não é que eu não goste dele. A sensação que eu tinha com ele é que talvez pro momento do Borussia Dortmund, o time que acabou de ir pra final de uma Champions, era pra trazer um treinador pra fazer ainda mais do que Terzic. E não menos. E não um risco, um tiro no escuro. E aí você coloca um treinador numa linha de fogo onde ele vai se queimar e depois ele talvez não possa voltar pro Borussia Dortmund. E talvez lá na frente, depois dele trabalhar em 2, 3 times ali e ganhar uma experiência, talvez ele estivesse pronto pra fazer um trabalho maravilhoso no Borussia Dortmund. Você vai minar a confiança do treinador e você vai minar a ideia dele antes dela começar. E esse foi um erro que o Borussia Dortmund cometeu quando contratou Nuri Sahin. E é uma coisa que é uma opinião aqui minha, ok? E eu sempre falo isso e eu vou voltar a repetir. O treinador jovem, às vezes o treinador não tá pronto, cara. A minha sensação com muitos treinadores é que ele não tá pronto. Foi muito na casa do que eu falei de Enzo Maresca, cara. Eu não tinha a sensação com ele que ele tava pronto pra treinar o Chelsea ainda. E talvez lá na frente Enzo Maresca seja um treinador ainda melhor do que o que ele é já hoje, apesar dele estar entregando ótimos resultados. Mas a sensação que eu tenho com o Nuri Sahin é a mesma, cara. Eu não curto muito essa vibe de não deixar o cara treinar primeiro um time menor pra sofrer, pra entender os desafios. Aí sim você dá uma oportunidade. Eu acho que o que o Bayern de Munique fez com o Kompany tá certo. Porque ele já tinha sofrido, ele viveu a segunda divisão inglesa, subiu, sofreu na primeira divisão. Ele tava pronto, cara. Ele já tava pronto, ele sentiu na pele o que era treinar um time, os desafios e os erros que ele ia cometer. Ele não vai cometer agora no Bayern, porque ele cometeu lá atrás nos outros clubes. Ele lá atrás, ele já deve saber, inclusive, as fraquezas e o que ele tem que refinar pro futuro. Nuri Sahin vai aprender tudo à moda, caralho, ok? Então, por isso, pra mim, foi um erro gigantesco. E ainda mais não entenderam o momento, não entenderam o elenco nas mãos. Um elenco que pedia mais, um elenco que tinha garra, que queria muito mais. A vontade dos jogadores do Borussia Dortmund é clara. E, cara, chegando aqui no final desse vídeo, e o que eu posso dizer é que não esqueça de deixar o like, ok? Se possível, também vai na aba de comentários e use a opção de hypar o vídeo, ajuda bastante aqui o canal, se você hypar o vídeo. E, cara, sinceramente, o que eu posso dizer pra vocês é que eu sinto realmente algo acontecendo dentro desses elencos aqui. Tanto do Milan quanto do Borussia Dortmund. Eles só precisam do cara certo. O cara certo talvez seja Roberto De Zerbi, o cara certo talvez seja Ange Postecoglou, ou qualquer outro treinador que tenha muita qualidade pra entregar dentro desse elenco e extrair ainda mais desses jogadores, ok? O que eu não acho é que o time pode continuar do jeito que ele tá atualmente. Eu acho que são cenários que, tirando uma impossível reviravolta, são fadados ao fracasso. Eu não sinto nem que Nuri Sahin ele seja melhor que Terzic. A sensação que eu tenho é que ele tá etapas atrás. Sinto que Paulo Fonseca foi um erro. Pra mim foi um tiro no pé e um retrocesso ao Milan. Então é isso, rapaziada. Você, torcedor do Borussia Dortmund e Milan, não me odeie por causa disso. Eu só tô fazendo uma crítica ao time de vocês. Eu preciso levar pro coração. Uma crítica que eu faço aqui pra vocês. E eu acho que, como critiquei, eu também propus soluções. Então eu espero que você entenda meu ponto, minha crítica e meu lado antes de comentar, né? Calma. Tem muita calma nessa hora. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Like, compartilhamento ajuda muito o canal a continuar. E se você quiser me seguir aí nas redes sociais, tem @ddcorvo no Twitter. Me vê lá comentando as coisas no dia a dia. Você me acha lá também. É isso. Obrigado a todos que me escutaram até aqui. Tchau.